Por favor, pegue a palavra de Deus, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 37 e o 38. Encontraram? Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Vou reler. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Agora eu convido cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, e todos que estão participando ao vivo conosco, através dessa transmissão nas sedes estaduais, e também você que está assistindo pela TV Feliz ou ouvindo pela Rádio Feliz ou qualquer outra emissora, repete em seguida também, são as palavras do Senhor Jesus. Vamos lá. Jerusalém! Jerusalém! Que lindo! Que lindo! Até em Jerusalém escutaram. Vamos de novo. Jerusalém! Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Forte, não? Você crê que Jesus disse essas palavras? Crê? Então vamos aplaudir. Brasil, Portugal, vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra. As palmas melhoram quando você levanta os olhos aos céus e dá glórias a Deus enquanto aplaude. Deus é digno de receber estas glórias, estas palmas. Salmo 47, versículo 1 diz: aplaudi ao Senhor Deus com as mãos. Aplauda, aplauda, aplauda. E cantai a Deus com voz de triunfo. Dá glória, glória com voz de triunfo. Isso, se solta. Aplaude e dá glória, aplaude e glorifica. Pai querido, olha que coisa linda. Muita gente agora está te aplaudindo e te glorificando em toda parte. Eu diria que no mundo inteiro, por causa da internet. Senhor, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te aplaude, sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Quem ligou a TV, o rádio, o computador, não quer ouvir homem algum. Todos querem ouvir o Senhor falar. Não decepcione este povo. Vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade.
autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, nas sedes também. Amados, escutem, por favor. Depois de 3 anos e meio, pregando por todo o país, visitando não apenas as cidades, mas também pequenas aldeias, lugarejos, realizando milagres e prodígios nunca vistos desde que o mundo é mundo, proferindo palavras que ouvidos humanos jamais haviam escutado qualquer discurso semelhante, falando por parábolas, ensinando, revelando os mistérios do reino de Deus, expulsando demônios, curando doentes, fazendo coisas extraordinárias, maravilhas, que as pessoas custavam acreditar que aquilo estava acontecendo, mas era verdade. Ele multiplicava pães, ele transformava água em vinho, ele fazia dinheiro aparecer na boca do peixe, ele andava sobre as águas, ele acalmava tempestades, ele se transfigurava, coisas extraordinárias. Depois de 3 anos e meio, percorrendo o país inteiro, a pé, e a única vez que se diz que ele usou uma montaria foi para entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Depois de 3 anos e meio, realizando tantas obras maravilhosas, profetizando inclusive o futuro. Jesus Cristo está na Galileia, e 7 dias antes da cruz, preste atenção, 7 dias antes da cruz, ele diz para os seus discípulos lá em Cafarnaum: vamos para Jerusalém. E os discípulos pensam: é por causa da festa da Páscoa que está chegando. E a festa da Páscoa era, além de a maior festa de todo o calendário bíblico do Antigo Testamento, era também obrigatória para todos os judeus. Toda pessoa tinha que ir a Jerusalém. Então os discípulos imaginam que Jesus quer ir para Jerusalém porque está chegando esta festa que é a mais importante do país. Então eles se arrumam e começam a seguir Jesus. E enquanto eles estão indo para Jerusalém, Jesus Cristo faz uma profecia. Eu quero que você acompanhe comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 33, a profecia que ele faz enquanto eles estão caminhando em direção à cidade de Jerusalém. Está escrito, Jesus falou: eis que nós subimos a Jerusalém. E quando a palavra diz nós subimos a Jerusalém, é porque Cafarnaum e a Galileia ficam lá embaixo. O dia que você for para Israel, nós estaremos juntos lá na Galileia e a nossa caravana vai para Jerusalém. O próximo passo é ir para Jerusalém. E o ônibus da caravana vai subir, 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 porque a cidade santa fica num lugar alto. Quando Jesus disse, eis que subimos a Jerusalém, é porque é uma subida violenta, eles estão indo a pé. E Jesus profetiza, e o Filho do Homem, que é o título messiânico dele, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Atenção, não é que eles são príncipes da realeza. Essa palavra príncipes significa os principais, os mais importantes.
Isso é uma referência ao Sinédrio, onde estavam 70 sacerdotes mais importantes, os principais do país. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Os escribas eram aqueles homens de boa caligrafia que faziam cópias manuais da lei de Moisés e do Antigo Testamento. Eram profundos conhecedores do Antigo Testamento, inclusive de Salmos. Ou seja, ele vai ser entregue para os mais importantes e mais sábios da palavra. E o condenarão à morte. Olha só, ele vai falando isso enquanto caminha. E o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. A palavra gentios aqui no caso não tem nada a ver com gentileza. É para se referir aos não-judeus, os povos gentílicos, as gentes. Ou seja, os pagãos. E o entregarão aos pagãos. Ele está profetizando que será condenado à morte pelos principais sacerdotes judeus, pelos escribas judeus, mas ele será entregue para os pagãos. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. As pessoas no mundo pensam que a história de Jesus é sobre a incompreensão humana, e em parte é, mas muitos acreditam que Jesus Cristo foi uma vítima dos acontecimentos daquela época, quando na verdade Jesus Cristo era o próprio acontecimento. Ele está no controle dos acontecimentos. Ele diz tudo o que vai acontecer. Ele tem o controle de tudo. E veja, está indo conscientemente para cumprir esta profecia. Ele não está fugindo, ele vai fazer tudo isso acontecer. Ele não é uma vítima, ele é o autor de tudo. E ele sabe, inclusive, que será açoitado, escarrado e morto. Mas ele sabe também que ele não continuará morto, que ao terceiro dia, ele ressuscitará. Se me dissessem assim, João Ribe, você vai pregar em tal cidade, e lá vão te prender, vão te espancar muito, vão te torturar e vão te matar. Mas fique tranquilo, depois você vai ressuscitar. Se me dissessem isso, eu iria perguntar, para qual cidade que vai acontecer isso tudo? Ah, é em Piracicaba? Então eu nem vou para Piracicaba. Eu nem vou, não é? Mas Jesus sabe que tudo isso vai acontecer em Jerusalém e ele vai. Você não acha que Jesus merece uma salva de palmas agora? Hein? Fala sério. Você não acha que ele merece um glórias? Hein? Vários glórias, hein? Você não acha que ele merece muitos aplausos e muitos glórias? Porque ele sabe que tudo isso vai acontecer e ele vai ao encontro de tudo isso. E quando ele chega em Jerusalém, tem aquela entrada triunfal na cidade, montado num jumentinho, não é? Ele é aclamado como rei, mas ele não se ilude com a festa popular, com a euforia do povo. E ele vai pernoitar no Monte das Oliveiras e vai entrar na Cidade Santa, ir e voltar, e
fará muitas coisas nesses poucos dias que ainda lhe restam antes da cruz. Ele vai proferir sentenças contra os fariseus, ele vai proferir sentenças contra os hipócritas, ele vai profetizar sobre o fim de todas as coisas, inclusive sobre a destruição de Jerusalém. Ele vai fazer muitas coisas nesses poucos dias antes da cruz. Mas ele tem dia e hora e maneira de morrer. Ele sabe como irá morrer. Ele sabe que será crucificado. Porque os romanos matam por crucificação. Mateus dá o detalhe da crucificação. Marcos aqui não falou isso claramente, diz apenas que os gentios o matarão, mas, na verdade, ele sabe que vai ser crucificado, que era a morte mais horrenda para um condenado à morte. Quando ele estava lá em Jerusalém, pregando, a cidade estava muito agitada, porque é a semana da Páscoa. E como era uma festa obrigatória para todos os judeus, não apenas do país inteiro vinham para Jerusalém, mas até da Síria, da Jordânia, da África, da Ásia, dos países vizinhos, até da Europa. Judeus viajavam para Jerusalém vindos de todos os lugares do mundo, de todas as partes. Havia, assim, uma explosão demográfica em Jerusalém. A cidade ficava apinhada de peregrinos. Há uma euforia religiosa. E Jesus está pregando todos os dias antes da cruz, sabendo que está numa contagem regressiva. E as pessoas em Jerusalém, os peregrinos, estão muito preocupados, porque cada pecador, naquela Páscoa, precisa encontrar um cordeiro perfeito, sem qualquer tipo de doença, ferida, sem qualquer anomalia no seu corpo, o cordeiro mais perfeito e vistoso que o pecador conseguisse encontrar, para apresentar ao sacerdote que vai sacrificar o animal em favor do pecador. Ou seja, cada peregrino precisa encontrar um cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha, o mais vistoso e bonito. E o cordeiro é o animal jovem, e tem que apresentar para o sacerdote, dizendo, eu sou um pecador. Aí o sacerdote examina se o cordeiro realmente é perfeito e manda o pecador colocar a mão sobre a cabeça do animalzinho, transferindo os pecados, a culpa, e vem o sacerdote então e degola o animal e faz o sangue da vítima escorrer, e tem que escorrer todo o sangue, não pode ficar sangue nenhum no corpo do animal, para que o pecador seja perdoado dos seus pecados. Então, por isso está todo mundo nervoso, preocupado, agitado. Eu tenho que encontrar um cordeiro que livre a minha alma, que me guarde da peste, da praga, da doença e principalmente da morte eterna. Eu preciso encontrar um cordeiro perfeito para que o sacerdote sacrifique em favor dos meus pecados e eu seja aceito por Deus. E isso vinha desde a época de Moisés, 1450 anos antes de Cristo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, está detalhado esse ritual, Deus dizendo, cada casa, cada pessoa, um cordeiro
perfeito, sem defeito, sem mancha, que será sacrificado à tarde em favor da pessoa, para que o mal não entre, para que a morte não entre. Então todos os peregrinos têm que encontrar um cordeiro que seja aceito pelo sacerdote. Porque se o sacerdote recusar o cordeiro, dizendo: esse cordeiro não serve, esse cordeiro está bichado, esse cordeiro está doente, esse cordeiro está desmininguido, esse cordeiro está fraco, esse cordeiro está com vermes. Se o sacerdote olhasse para o cordeiro que o pecador apresentava e recusasse o cordeiro, o pecador ficava desesperado. E agora? Eu tenho que encontrar um cordeiro perfeito para ser sacrificado em meu favor, para que Deus me poupe, para que Deus me livre, para que Deus me aceite. E essa era a preocupação naquela Páscoa. E os peregrinos, milhares e milhares, têm somente uma preocupação: eu tenho que encontrar o cordeiro. Eu tenho que encontrar o meu cordeiro perfeito. E todos estão nessa busca. E Jesus Cristo, ali no centro de Jerusalém, vendo os peregrinos passarem por ele várias vezes, aquela euforia religiosa, aquela agitação religiosa, todo mundo procurando o cordeiro, todos passando por Jesus, e não conseguem perceber que naquela Páscoa o cordeiro não é um animal quadrúpede irracional. O cordeiro daquela Páscoa não é uma vítima que morre sem saber por que está morrendo, como eram mortos os animaizinhos que nem sabiam por que morriam. Não tinham consciência de nada. Os peregrinos não entendem e passam por Jesus várias vezes e não o reconhecem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas passam várias vezes por Jesus, não reconhecem que Ele é o Cordeiro daquela Páscoa, que Ele vai ser sacrificado por todos aqueles peregrinos que vieram do mundo inteiro. Naquele momento, Jerusalém é uma síntese da humanidade, porque vieram judeus da Europa, vieram judeus da África, vieram judeus do Oriente. Então, o mundo está reunido em Jerusalém. Jesus é o Cordeiro de Deus que vai morrer, vai ser sacrificado por toda a humanidade. E ele não tem defeito, ele não tem mancha no seu passado. Nenhum engano jamais se achou na sua boca. Nunca cometeu qualquer pecado. Nunca proferiu uma mentira. Nunca, jamais cobiçou qualquer coisa de alguém. Fraudou, enganou, trapaceou. Jamais. Ele é santo, perfeito. O Cordeiro perfeito de Deus. E os peregrinos passam por ele e não reconhecem que Jesus é o Cordeiro, ainda que 3 anos e meio antes, João Batista apontou para Jesus lá no Rio Jordão e disse para todo mundo escutar, e falou isso 2 vezes, em 2 dias seguidos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os peregrinos ignoram Jesus. E Jesus, vendo as pessoas tão inquietas, preocupadas, tentando achar esse cordeiro que vai livrá-las da morte, que vai fazê-las serem aceitas por Deus, Jesus vê aquela correria toda e ele vai ficando triste, porque ele sabe que o que ele profetizou ali quando subia para Jerusalém, tudo aquilo vai acontecer. E é já o 3º dia que ele está em Jerusalém. E a agitação da cidade só aumenta conforme vai chegando o sábado de Páscoa.
4 dias antes de Jesus morrer na cruz, tudo isso está acontecendo, as pessoas passando por ele vê aquela agitação toda, ele vai se entristecendo, é como se o seu trabalho, a sua pregação, tudo que ele fez durante 3 anos e meio, é como se tudo estivesse perdido. Ele vai se entristecendo, e ele chora. Ele começa a chorar. Jesus chora. Você já viu um cordeiro que chora? Jesus começa a chorar. Ele chora e ele faz esse lamento, que na verdade é uma profecia. Ele chora profeticamente. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Porque Deus mandou muitos profetas para pregar para aquele povo. Muitos antecederam Jesus, inclusive João Batista, o maior profeta já nascido neste mundo, e foi decapitado, foi morto pelos ímpios. Assim como todos os demais profetas verdadeiros do Antigo Testamento, só falso profeta era poupado, profeta de Deus era assassinado, apedrejado. Jesus chora, porque muitas e muitas vezes ele mandou mensageiros para avisar o povo, para o povo se converter, mas o povo matou os mensageiros. Agora ele vem pessoalmente e sabe tudo o que vão fazer com ele. Ele que enviava os mensageiros, os pregadores, os profetas, ele veio pessoalmente e farão pior com ele. Ele chora. E quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, o seu rosto está banhado de lágrimas. E você pode perceber nessa expressão a tristeza, mas ao mesmo tempo o amor, o lamento amoroso. Jerusalém, Jerusalém. Há muito amor nisso que ele começa a dizer no seu choro. Muito amor por Jerusalém. Só quero lembrar a você que 3 dias antes, ele falou das cidades vizinhas, a cidade de Corazim, a cidade de Betsaida, e para aquelas cidades, ele deu sentenças implacáveis. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem operado os sinais que em ti se operaram, eles teriam se arrependido. Ele foi duro com Corazim. Ele foi duro com Betsaida, que eram cidades, aldeias de Israel, onde ele operou milagres. Mas Jerusalém, Jesus, ele não consegue ser duro, porque ele ama Jerusalém. É a cidade do grande rei, é a capital espiritual do mundo. Ele não consegue ser duro com Jerusalém, ele é amoroso. Jerusalém, Jerusalém, ele é amoroso com Jerusalém. A cidade do grande rei. Há muito amor nesse início de fala. Jerusalém, Jerusalém. Há muito amor, muito amor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, olha, não foram poucas, quantas vezes
Quantas vezes? Quantas vezes? Na época em que Jesus estava falando isso, Jerusalém já tinha 1000 anos de idade. Durante 1000 anos ele mandou pregadores, enviou mensageiros, profetas. Ele tentou converter aquele povo. Muitas e muitas vezes. Ele está triste. Nem os profetas conseguiram e nem ele mesmo está conseguindo. E vou dizer mais, até hoje ele não conseguiu. Está bem? Até hoje ele não conseguiu. Jerusalém não crê em Jesus Cristo até hoje. Eles ganham dinheiro com o turismo de Jesus, os cristãos vão para lá, eles vendem bugigangas para os cristãos que compram souvenirs de monte. O judeu vende lembrancinhas cristãs, lembrancinhas de Jesus, mas eles não aceitam Jesus até hoje. Até hoje. Por isso que ele chora. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, e ele mesmo, ele pessoalmente, quantas vezes ele pregou naquela cidade? Quantas vezes? Quantos milagres ele operou em Jerusalém? Quantas vezes? Mas ele não dá uma sentença dura para Jerusalém, como ele fez com Corazim e Betsaida. Ele tem amor por Jerusalém. Quantas vezes, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Em Israel, na época do inverno, neva. Quando começa a nevar, em Israel é muito frio mesmo. As galinhas que cuidavam dos seus pintinhos, ou pintainhos, ou pintos, como é dito em Portugal, as galinhas, debaixo da neve, elas abrigavam os seus pintainhos, os seus pintinhos, debaixo das asas, deixava os pintinhos protegidos e aquecidos, enquanto a neve gelada, o vento gelado, caía sobre ela. Mas ela mantinha ali os pintainhos aquecidos. E era muito comum, depois de uma tempestade de neve, os donos das galinhas encontrarem essa linda criatura morta. E debaixo das asas os pintinhos vivos, os pintinhos aquecidos. Ela morria, se sacrificava para manter vivos os seus filhinhos. No Brasil nós não temos neve, de vez em quando no sul, mas de um modo geral não temos neve no Brasil. Mas aqui no Brasil é muito comum, em sítios que tem galinheiros, quando o galinheiro pega fogo, quando incendeia o galinheiro, é muito comum, depois do incêndio apagado, os sitiantes encontrarem as galinhas esturricadas, queimadas, carbonizadas. E quando o sitiante levantava as asas da galinha, os pintinhos vivos debaixo das asas. A galinha, ela é considerada uma mãe perfeita. E Jesus usou essa figura de linguagem para falar do seu amor. Olha só. Ele usa essa figura de linguagem para dizer quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste.
Jesus, ele usa essa linguagem, compara a sua vida à galinha. A galinha que se sacrifica, que morre para os filhinhos viverem. E tem uma outra coisa particular com relação à galinha. Se a galinha estiver dormindo, chocando os seus ovos, se o sitiante chegar ali bem quietinho, de mansinho, e colocar debaixo da galinha um ovo diferente, o ovo de uma pata, por exemplo, e colocar o ovo ali, a galinha não viu, porque ela estava dormindo, ela estava de olhos fechados, o sitiante colocou ali o pintinho, né, o ovo de uma pata, ela vai chocar esse ovo, e quando nascer aquela criatura diferente, que não é da mesma espécie dela, que é de uma outra raça, vamos dizer assim, é uma ave, mas é outra raça de ave. Quando a galinha vê o patinho que nasceu, que é diferente dos seus pintinhos, ela não vai dar bicadas nele, ela não vai maltratar aquele filhote diferente. Pelo contrário, ela vai tratar com amor, ela vai alimentar, ela vai proteger e, se necessário, dar a vida por aquele filhotinho totalmente diferente, mas que ela acolheu debaixo das suas asas. Ela alimenta, ela cuida, ela protege, ela aquece, ela dá vida, ainda que seja um filhote diferente. Quando Jesus comparou a galinha que quer ajuntar os filhinhos debaixo das asas, ele estava também nesse momento profetizando sobre o resultado do seu sacrifício. Porque do mesmo modo que a galinha está dormindo e o sitiante colocou ali um ovo diferente, e quando nasce aquele filhotinho, mesmo não sendo da mesma espécie, ela vai tratar como se fosse seu filho legítimo, a mesma coisa acontece com Jesus. Ele ficou 3 dias de olhos fechados. Não estava dormindo, não. Estava morto de verdade. Estava morto. Mas se você crer nesta palavra, nesta comparação, se você aproveitar que ele esteve morto 3 dias, com os olhos fechados, e se você entrar debaixo das suas asas, se você ali se enfiar por tua livre e espontânea vontade, olha só, no 3º dia ele ressuscitou, ele abriu os olhos e ele olha para você. Você não é judeu de nascimento, nem eu sou judeu de nascimento, mas ele vai te tratar como legítimo filho de Deus. A galinha é assim. Jesus Cristo fez essa comparação e chorou muito. Ele chorou bastante. Eu queria tanto, mas tu não quiseste. Veja, Deus quer salvar, é a pessoa que não quer. Mas tem consequências quando a pessoa rejeita esse amor incondicional do Senhor. Versículo 38 eu li para você: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Preste atenção nessa frase. Quando Jesus começou a pregar, e ele viu o comércio no templo, na casa de Deus, ele fez um chicote e expulsou os vendedores. E o que foi que ele disse na ocasião? A minha casa será feita e chamada casa de oração e não um covil de ladrões. Naquela ocasião ele falou, a minha casa. Mas agora, com a rejeição, ele não está dizendo, eis que a minha casa ficará deserta. Ele está dizendo, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque vai deixar de ser casa de Deus.
A rejeição vai fazer isso. Aquele templo não será mais casa de Deus. Eis que a vossa casa vos será deserta. E isso está cumprindo uma profecia de 830 anos antes, feita pelo profeta Joel, cujo nome em hebraico significa o Senhor é Deus. Quem é o Senhor? Jesus. Joel significa o Senhor é Deus. Vamos comigo no profeta Joel rapidamente, capítulo 1, versículo 8. A profecia de 830 anos antes dizia: lamenta com a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Versículo 13: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. A rejeição vai causar o cumprimento desta profecia. A casa vai ficar deserta. Há um historiador judeu chamado Flávio Josefo, você já ouviu falar muito dele? Ele escreveu, entre outras coisas, a história dos Hebreus. E no capítulo 31 da história dos Hebreus, tem um trecho impressionante. Ele fala sobre os sinais que antecederam a destruição de Jerusalém, que iriam deixar tudo deserto. No livro de Josefo, que narrou o acontecimento, ele participou da destruição de Jerusalém, ele foi um combatente, ele foi um historiador. Ele relata: um pouco depois da festa, a 27 de maio, dia 27 de maio do ano 70 da era cristã, ou seja, 40 anos depois da profecia de Jesus aqui, quando ele se comparou com a galinha. A 27 de maio aconteceu uma coisa que eu temeria relatar, de medo que a tomassem por uma fábula. Se pessoas que também a viram ainda não estivessem vivas, e se as desgraças que se lhes seguiram não tivessem confirmado a sua veracidade, antes do nascer do sol, viram-se no ar, em toda aquela região, carros, isso no ar, carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens e espalharem-se pelas cidades como para cercá-las. No dia da festa de Pentecostes, que é a colheita, os sacerdotes, estando à noite no templo interior, templo de Jerusalém, antes da destruição do templo de Jerusalém, antes de a casa ficar deserta, no dia da festa de Pentecostes, os sacerdotes, estando à noite no templo interior para o divino serviço, ouviram um ruído e logo em seguida uma voz que repetiu várias vezes: saiamos daqui. José estava com medo até de relatar esse fato, mas ele falou: eu tenho que contar. Antes da destruição do templo, antes da destruição de Jerusalém, nós vimos isso, muita gente viu isso, muita gente testemunhou isso. E os sacerdotes ouviram essa voz que repetiu várias vezes: saiamos daqui. Veja, no plural. No plural. Deus é plural, Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Saiamos daqui. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, profetizou Jesus. Saiamos daqui. A casa ficou deserta. Não é mais casa de Deus. Hoje você vai para Jerusalém, você fica se perguntando: onde é o templo, hein? Cadê o templo de Jerusalém? Não ficou pedra sobre pedra. Tem lá uma muralha, que é o muro das lamentações. Lamentai, sacerdotes. Eu li para você no profeta Joel, o lamento. Lamentai, sacerdotes. Você vai lá, o muro das lamentações. Muito lamento, mas olha só, quem lamentou primeiro foi o Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém,
Por que Jerusalém? E ele está chorando e profetizando. Eu retorno para Mateus capítulo 23, agora o versículo 39. Porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa profecia está no Salmo 118, versículo 26. O que aconteceu com Jerusalém, essa destruição total, a destruição do país, a destruição das sinagogas, tudo o que ocorreu foi por causa da rejeição que eles fizeram e fazem até hoje do Senhor Jesus. Por isso que aquela região do mundo não tem paz. Por isso que é guerra em cima de guerra, ataques em cima de ataques. Porque eles rejeitaram, eles não reconheceram Jesus como Messias, Jesus como Rei, Jesus como Salvador. E enquanto eles não disserem, bendito o que vem em nome do Senhor, as crises em Jerusalém e em Israel continuarão ocorrendo. Isso não terá fim, só terá fim quando? E esse dia está chegando. Quando todas as nações em volta atacarem de uma vez Israel, e isso já está acontecendo. Os ataques estão vindo do Líbano, estão vindo da Síria, estão vindo do Irã, estão vindo do Iêmen, outras nações já estão se juntando para atacar Jerusalém, atacar Israel. Quando todas as nações se juntarem contra Jerusalém, quando eles estiverem vivendo a pior tribulação, quando a destruição parecer iminente, eles vão clamar a Yahvé, o Deus de Israel. Eles vão clamar muito, Yahvé, socorre-nos, Yahvé, socorre-nos. Eles vão chorar, jejuar, eles vão buscar, eles vão implorar pelo socorro. Ó Deus de Israel, socorre-nos, Deus de Israel, socorre-nos. Nós seremos destruídos, a tua herança será destruída. Eles clamarão de uma tal maneira que o céu vai se abrir e o socorro de Deus virá. Eles ficarão felizes, o céu está se abrindo, o nosso socorro está vindo. Mas quando o socorro, o livramento chegar mais perto, eles não vão acreditar no que verão, porque olharão para aquele a quem crucificaram, a quem eles chamavam de enganador, de falso profeta, de mentiroso, de endemoniado, de samaritano. Eles vão chorar muito e vão ter que dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Esse dia está chegando, mas antes que ele venha para Israel, ele vai vir para nós. Ele vai vir para você. Antes disso tudo, ele vai dar ordem aos seus anjos para que se espalhem nos 4 cantos da terra. E como está próximo esse dia. E aí ele vai dizer aos seus anjos, simultaneamente, ao mesmo tempo, toquem as trombetas. O mundo não vai ouvir o som da trombeta, mas os ouvidos dos salvos foram lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. E os ouvidos dos salvos ouvirão essa sinfonia de arrebatamento.
nós vamos ouvir essa sinfonia, nós vamos ouvir essa doce melodia, o som da trombeta, mas não vai dar tempo de você dizer glória a Deus, porque no abrir e piscar de olhos, você será transformado e arrebatado ao encontro do teu Senhor nos ares. A gente assiste o que está acontecendo com Israel e sabe que o cumprimento da profecia de Zacarias está muito próximo para eles, muito próximo para Israel, porém, está mais próximo ainda para cada um de nós, os salvos, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que o receberam. Os que não receberam ficarão aí para a grande tribulação. Você está achando que o mundo já está complicado hoje? Quem ficar para a grande tribulação vai saber o que é o terror verdadeiro. Jesus disse que dias de angústia como nunca houve desde que o mundo existe. Já está difícil antes do arrebatamento. Depois do arrebatamento vai ficar muito pior. O que Jesus fez ao profetizar essas coisas? Depois de dizer tudo isso, ele reúne os discípulos numa sala grande. Ele sabe que no dia seguinte estará pregado no madeiro e vai morrer às 15h, porque o cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde. Vinha desde o livro de Êxodo isso. Ele sabe que no dia seguinte estará morto, mas na véspera da sua morte, ele reúne todos os seus discípulos e ele diz: eu desejei muito comer esta ceia convosco. Eu desejei muito. Coisa impressionante. E ele institui a Santa Ceia. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois que os discípulos comeram, ele pegou o cálice, abençoou, deu graças e entregou para os discípulos, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Eu sei que eu sou herdeiro dele, sabe por quê? Porque além de ser filho, eu não era nem um patinho, eu era um filhote de urubu. Mas eu aproveitei que Jesus fechou os olhos por 3 dias, porque estava morto. Eu acreditei na palavra e eu entrei debaixo das suas asas. Aí quando Jesus ressuscitou e abriu os olhos, tinha lá um monte de pintinho, filho legítimo, e ele viu um urubuzinho no meio. Ele viu um urubu no meio. Eu até cheirava mal, sabe o que ele fez? Ele me deu um banho com seu sangue. Ele me purificou de todos os pecados. Ele me deu uma veste branca e resplandecente. Ele me transformou em filho de Deus. Eu sou filho, e mais que isso, eu sou herdeiro, porque ele já fez o Novo Testamento, e nesse testamento eu estou incluído. E se você aproveitar a oportunidade e entrar também debaixo das suas asas, ele vai te transformar em legítimo filho de Deus. Eu tenho uma mansão celestial. Sabe,
Eu sei que eu tenho uma recompensa grande lá, mas a minha cachorrinha morreu, a Cristal morreu. Foi uma tristeza muito grande, morreu com quase 14 anos, estava velhinha, tadinha. Mas quando ela estava bem doente, eu falei assim para Jesus: Senhor, faz uma exceção. Faz uma exceção. Eu troco toda a minha recompensa celestial se o Senhor, naquele dia, ressuscitar a minha Cristal. E a Cristal poder ficar no céu. Mesmo que ela fique latindo para os arcanjos, para os querubins, para os serafins, mesmo que ela arranque penas dos serafins. Ah, Senhor, me dá, Cristal. Eu troco toda a minha recompensa celestial só por causa dela. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que Jesus não aceitou minha proposta. Mas você se torna herdeiro. Tem uma mansão celestial lá, por ser legítimo filho de Deus. Quando você entrega a vida para Jesus, teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. É como se fosse um novo registro de nascimento. Teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí a gente só precisa cuidar para que o nosso nome continue no livro. Para que ele nunca seja riscado do livro. Para que ele nunca seja retirado do livro. A gente só precisa perseverar até o fim, porque vai valer a pena perseverar até o fim. Jesus está às portas. Você tem alguma dúvida disso? Jesus está às portas. Nesse momento, eu acho que Ele está lamentando por milhões e milhões de pessoas, em todo o mundo. Jesus está lamentando. Esse mesmo lamento, Ele está chorando. Ele está chorando. Porque quantas vezes Ele quis te trazer para debaixo das suas asas, e você não quis. E quanta gente que ainda não quer, mas Ele não desiste de você. Ele não desiste de maneira alguma. Ele continua chorando por você. Ele continua desejando, convidando. Venha, venha para debaixo das minhas asas. Venha. E se você vier, Ele vai cuidar de você. Se você vier, Ele vai te alimentar com o melhor alimento. Ele vai te proteger. Ele vai te livrar do mal. Ali, quando eu vejo essa figura da galinha recolhendo os pintinhos enquanto o galinheiro pega fogo, eu vejo que Jesus Cristo foi no inferno, no meu lugar. Ele enfrentou o inferno. Quem deveria ir para o inferno era eu. Mas Ele foi para o inferno no meu lugar. Ele enfrentou o fogo do inferno. Ou seja, Ele recebeu todos os nossos pecados, porque no inferno só tem pecador. Mas Ele recebeu todos os nossos pecados, por isso Ele foi para o inferno. Mas Ele foi para o inferno no nosso lugar. Ele levou para o inferno todos os seus pecados. Era você que devia ir para o inferno, mas Ele foi no teu lugar. Ele carregou todos os teus pecados até o inferno. Mas sabe o que Ele fez quando chegou no inferno? Ele arrancou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. A galinha chacoalhou as penas e se livrou de todos os pecados que não lhe pertenciam. E Ele ressuscitou glorioso. Ele voltou com as chaves da morte e do inferno nas mãos e está vivo, vivo, vivo pelos séculos dos séculos. Se você entregar a vida para Jesus agora, você não irá para o inferno.
E não pense que o inferno é fantasia, invenção, lenda ou fábula. Jesus falou que lá o fogo não se apaga e o bicho não morre. Imagine queimar, queimar, queimar e não morrer. Diz que há gemido e ranger de dentes. Jesus não fantasiou, não. Não contou historinhas, não. Ele falou de um lugar real. E a palavra de Deus, o livro de Apocalipse termina dizendo que todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O inferno existe. Está preparado para o diabo e seus anjos, mas também para todos aqueles e aquelas que rejeitam esse choro de um Salvador tão amoroso, que veio a esse mundo para salvar, só para salvar. Ainda que Ele cure o doente, ainda que Ele liberte das opressões, dos vícios, ainda que Ele abençoe e faça prosperar, a sua principal missão é salvar. Como a galinha salva os seus pintinhos, Ele morreu para salvar e ressuscitou para garantir a salvação. Por isso que eu estou tranquilo. Se eu tivesse um Salvador morto, qual seria a minha esperança? Um Salvador morto me serviria para quê? Mas Ele ressuscitou. Ele está vivo para garantir que eu e você também viveremos para sempre. Estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ficar todos de pé. Isso é uma profecia. O choro de Jesus foi uma profecia. Você tem que dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor é Deus. Ele não é um mini Deus, ou um subdeus, ou um Deus inferior. Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é Deus. Ele é o Senhor. A palavra Senhor significa dono. Olhe no dicionário. Significa dono. Ele tem que ser o teu dono. E se Ele for o teu dono, eu garanto que Ele vai cuidar bem de você. Porque quem é dele não se perde. Quem é dele, Ele cuida. Quem é dele, Ele protege. Quem é dele, Ele alimenta. Quem é dele, Ele sara. E quem é dele, tem a vida eterna. Quem é dele, vive para sempre. E Ele está chegando, hein? Está chegando para o povo judeu, mas antes Ele chega para nós, para os salvos. Quem aqui quer o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Levante a sua mão bem alto. Quem quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, faz assim bem alto com a mão. Fala: eu quero, eu quero. Os que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Pede licença e vem. Fala: deixa eu passar. Deixa eu passar, deixa eu ir lá na frente. Você que ergueu a mão, vem aqui para frente. Vem que nós estamos te esperando. E outra coisa muito triste que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Pessoas se desviando, pessoas esfriando na fé, pessoas levando vida dupla, pessoas vivendo no mundo e ao mesmo tempo na igreja.
Nós estamos vivenciando uma época de esfriamento da fé, uma época em que as pessoas estão se congelando. E uma hora ruim, porque Jesus está voltando. Pastor Joaquim, eu quero a alegria desse primeiro amor. Eu quero novamente sentir em mim a alegria do primeiro amor. Eu quero ter a certeza da minha salvação. E Jesus também quer que você tenha a certeza da tua salvação. Então faz assim. Por que você não vem aqui na frente? A gente ora, a gente clama ao Senhor, e você vai dizer aqui na frente: bendito o que vem em nome do Senhor. Vem para cá. Vem para cá. Isso, vem para cá. Vem para cá. Você sabe que tem muita gente querendo vir aqui, mas está com vergonha? Vergonha do quê? Jesus disse: quem se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Não se envergonhe não, vem aqui para frente. Pastor Joaquim, eu ando com dificuldade para seguir Jesus. Não está fácil para mim. Passando muitas e muitas lutas. Às vezes eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a palavra. E para ser franco, às vezes eu não tenho vontade nem de vir para a igreja. Então vem para cá. Nós não vamos deixar você ficar na grande tribulação. Se você tem medo de ficar para a grande tribulação, vem aqui para frente em nome de Jesus. Pastor Joaquim, eu não quero ficar para a grande tribulação. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. A grande tribulação está próxima. O que nós estamos vivendo é uma pré-tribulação. Nós estamos vivendo uma amostra do que vai ser a tribulação. Mas a grande tribulação vai ser bem pior. Eu não quero ficar aqui. Você quer? Se você não quer ficar para a grande tribulação, mas tem dúvidas com relação ao arrebatamento em si. Pastor Joaquim, eu quero ter certeza do meu arrebatamento. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Eu não vou deixar você ficar na grande tribulação não. Eu vou insistir até você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Vem para cá. Vem para cá porque Jesus Cristo está voltando e Ele não mente. A sua vinda está muito próxima. Enquanto você toma a sua decisão de vir para frente, deixa eu falar com quem está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio. Pessoas que neste momento estão acompanhando pela internet. Você quer, em nome de Jesus, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Então diga: sim, eu quero. Eu recebo Jesus, diga: eu recebo Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Diga isso aí, onde você estiver, no carro, em casa, ou então no trabalho, ouvindo aí no celular enquanto está dentro de um trem, de uma lotação, de uma van. Você que está ouvindo esta palavra e quer entregar a vida para Jesus, se possível, se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do televisor, ao lado do computador. Se não for possível se ajoelhar onde você está, tudo bem, coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração, que nós vamos orar. Filhos pródigos e filhas pródigas, voltem para os braços do Pai, voltem para a casa do Pai, enquanto ainda dá tempo. Pessoas que estão sem igreja, atenção, quero falar com quem não tem igreja. Entrega a vida para Jesus. Você que acha que não precisa da igreja, olha só, há quanto tempo você não toma uma santa ceia? Há quanto tempo você não tem comunhão com o teu Salvador? Tudo bem, você acha que não precisa da igreja, mas Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Você tem que pertencer a uma igreja, sim, tem que tomar a santa ceia. Hoje, você sabe, eu disse isso, não lembro em que cidade eu estava pregando aí. Eu perguntei para as pessoas:
Qual é a maior igreja do Brasil? E uns disseram Assembleia de Deus, os outros Congregação Cristã, e os outros a Universal. E aí foram falando um monte. Teve um até que falou a Paz e Vida. Não, a maior igreja do Brasil não é nenhuma dessas. A maior igreja do Brasil e do mundo é a igreja dos desviados. A igreja dos desegrejados, né? Agora tem esse termo. Os que não pertencem a igreja nenhuma. De que igreja você é? Não, eu não sou de igreja nenhuma. Os desegrejados. Os que não têm igreja. Os desviados. É assim. É isso que está acontecendo hoje na terra. Então você que está assistindo essa mensagem, volta para Jesus. Vai para a igreja, congrega. Se não é batizado nas águas, batize-se. E se já é batizado, mas não está indo em igreja nenhuma, então procure uma igreja que não explora a fé, que realmente prega a palavra de Deus, onde o nome de Jesus não é comercializado nem vituperado, onde não há mistificação da fé. Procure uma igreja onde Jesus é exaltado como o próprio Deus. E ali você entrega a vida para Jesus, ali você volta para Jesus. Toma a sua decisão. Vamos orar agora então? Vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Se mais alguém quer vir para frente, aproveita agora, enquanto dá tempo, enquanto a porta está aberta. Coloque a mão sobre o teu peito na altura do coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, de joelhos, diante do altar, eu tomo a minha decisão de te servir e andar no teu caminho, em comunhão com o teu povo, o teu corpo, e participando das tuas bênçãos e da tua presença. Eu tomo a minha decisão e suplico ao Senhor que renove cada dia a minha fé. Não me deixe esfriar, nem desviar, porque eu não quero ficar para a grande tribulação. Pelo contrário, eu quero subir quando a trombeta soar. Meu Deus da glória, eu quero o meu nome no livro da vida. Eu quero escapar do lago de fogo e enxofre. Eu quero, meu Deus, entrar na cidade santa pelas portas, através do sangue do Cordeiro, o meu Senhor Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.